Meus irmãos, sentado mesmo como os irmãos estão, por gentileza, os irmãos abra a sua Bíblia. Eu quero ler com os irmãos o livro de João, capítulo de número 1. Livro de João, capítulo 1. Versículo 19. Os irmãos façam comigo uma leitura responsiva. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. E João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe ainda: então por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Ele é aquele que vem depois de mim, cuja correia das sandálias não sou digno de desamarrar. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizando com água. Eu não conhecia, mas aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, o texto da palavra de Deus é muito claro em nos afirmar a respeito do comissionamento deste
João a respeito do Evangelho de Cristo e a sua missão em questão de proclamar a existência de Jesus e a respeito do Evangelho em que estava sendo proclamado. No capítulo 1, em que João está narrando os primeiros versículos, ele está falando a respeito de Jesus, mas de uma forma metafórica, porque o texto vai se referir a Jesus a respeito do Verbo. Então o texto, para que entendamos um pouco melhor, está dizendo assim: no princípio era a palavra. Algumas outras traduções estão dizendo que no princípio era o Verbo. A palavra estava com Deus, e a palavra, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era, o nome dele era. Então percebe, irmãos, que algumas importâncias que o texto está sugerindo e trazendo para nós algumas identidades importantes. Então diga comigo, a palavra era Jesus. E percebe que o texto está dizendo que houve um homem enviado de Deus, e este homem era o João. Então, o que João veio trazer? Qual foi a finalidade da parte de Deus no sentido de enviar João? Então, ele veio com um testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz. Diga comigo esta frase: João não era a luz. Mas ele foi enviado para dar testemunho da luz. Então você percebe que o texto ele está referindo a pessoa de Jesus, dando a ele pelo menos 2 atributos. O primeiro atributo, inconcernente a Jesus, era o Verbo. Diga comigo, Verbo. Diga, Jesus era o Verbo. Diga, Jesus era a palavra. Outra coisa que o texto está atribuindo a Jesus é que Jesus, ele era a luz. Diga comigo, Jesus era a luz. Diga, Jesus era a luz. Então a finalidade da luz é o quê? Qual que é a finalidade da luz? A finalidade da luz é para que todos vejam, tá certo? Para que todos vejam, é trazer claridade, Percebe que no versículo 5 do capítulo 1 está escrito que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. As trevas não
a venceram. João não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Digam após mim todos em alto e bom som: a palavra é a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar toda a humanidade. Então esta é a finalidade da palavra. A palavra é a luz. Agora você percebe que esta luz está sendo dita no Velho Testamento pelo próprio profeta Isaías, no capítulo 60 de Isaías, está escrito o seguinte texto: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Iavé, ou a glória de Jeová, raia sobre ti. Verso 2: em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Iavé, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno de ver, todos eles se reúnem e vêm de longe. As tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então, percebe que Isaías, famosamente conhecido como um dos profetas messiânicos, porque dentre os tais foi quem mais anunciou profeticamente falando a existência ou a vinda do Messias, do Salvador da humanidade. Ele está dizendo que levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Porque as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve todas as nações, vírgula, mas, digam após mim, mais, diga mais alto, diga mais, sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. Em outras palavras, ele está falando do período em que o ser humano, em sua natureza pecaminosa, não tinha ainda contato com esta luz, com esta claridade, com este clarão. Em outras palavras, ele está falando do período da ignorância, do período em que ainda não houve o conhecimento da salvação. Então, aqui Isaías está se referindo a esta luz, baseando-se na vinda, tá certo? Profeticamente, na vinda de Jesus Cristo. Percebe, meus amados irmãos, que João, ele está dando ênfase sobre a pessoa de Jesus, e aqui está sendo anunciado a vocação de João em concernente ao Evangelho. Por que João foi enviado por Deus? E qual que era a
a principal finalidade de João por ter sido enviado por Deus. Então, João não era a luz. Então, a gente já sabe que João não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho dela. Então, percebe que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. De quem? Da palavra, do verbo, de Jesus. Mas o mundo não o reconheceu. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqui existe um grande paradigma, no sentido espiritual, que muitas pessoas não compreendem. E eu quero aqui, dentro de uma simplicidade, dizer aos irmãos que a finalidade da palavra de Deus é fazer com que nós creiamos em Jesus. E por que Jesus foi enviado? A comissão, o comissionamento, o sacrifício vicário de Jesus. Como entender isso? Por intermédio da palavra. Então aqui ele está dizendo que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. E a palavra se fez carne. Diga, a palavra é Jesus. Então a palavra se fez carne. Então ele está dizendo que Jesus se fez e habitou entre, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Agora, irmãos, João, em todo o seu capítulo 1, então a gente entendeu que João não era luz e que João foi enviado por Deus para dar testemunho da luz. E também nós sabemos que a palavra era Jesus, que a luz era Jesus, e que João veio para dar testemunho do Evangelho, da proclamação do Evangelho, por intermédio da palavra. Então, quando João está falando de Jesus, ele está falando às pessoas em que ele estava batizando que já havia alguém antes dele. Então, João está falando que este é aquele de quem eu disse: ele é o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então João, em todo o seu capítulo 1, vai falar de Jesus, dando testemunho de Jesus. Então Jesus resolve aparecer aonde João estava ministrando, pregando, tá certo? E o farisaísmo na época havia enviado algumas pessoas, informantes, para saber quem era João. Na verdade, quem era João? Para batizar nas águas, não é? Então, primeiro que o codinome Batista não era sobrenome. Era Batista porque ele batizava nas águas.
Então ele passou a ser chamado e conhecido como João Batista, porque João era quem batizava nas águas. Então João recebe alguns dos judeus vindos de Jerusalém, sacerdotes, levitas, para trazer a João uma interrogação, querendo saber quem era João. Então João está respondendo o questionário, dizendo que ele não era o Cristo, tá certo? Isso ele já havia declarado lá atrás, que ele não era a luz, ou seja, ele não era o Cristo. Mas ele também disse que não era Elias, ele também disse que não era o profeta. Então João está dizendo para aquelas pessoas que ele era apenas uma voz. E esta palavra, esta frase, ou este parafraseado, foi dito pelo profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor. Digam após mim esta frase: fazei um caminho reto para o Senhor. Então, irmãos, a finalidade de João aqui era testificar a existência de Jesus. Digam amém. Então João está falando a respeito da palavra. A palavra era Jesus, e ele disse que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando ele fala no capítulo 1, a primeira frase do versículo 1 de João, está escrito: no princípio era a palavra. Diga palavra. Diga: no princípio era a palavra. Ou verbo, se você assim preferir. Ele está se relembrando do livro do Gênesis, capítulo de número 1. Porque no princípio era a palavra, e João, ou o texto, faz questão de dizer que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, estava no princípio com, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se... Agora ele está se referindo ao Gênesis capítulo 1, na criação do globo terrestre. Levanta a mão e dá glória a Deus. Porque o livro do Gênesis, toda a criação da humanidade foi por intermédio da... Diga palavra. Diga palavra. Tá certo? Então, nós já entendemos um pouco do que João está se referindo, do que João está falando. Gênesis 1, versículo 1: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3: disse Deus: haja luz, e houve. Verso 4: viu Deus que a luz era boa, e esperou a luz, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, e o primeiro dia. Depois, verso 6: disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Tá certo? Então, verso 9: então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnem num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu, ou assim foi. Então, João está se referindo a isso. Deus dizia: haja, e havia. Claro que do contrário da criação do gênero humano. Queridos,
Percebamos que João fala de Jesus, responde o questionário, e João declara ser apenas uma voz. Ou seja, João é apenas um arauto que proclama a palavra, que proclama a respeito da existência de Jesus, e o texto faz questão de mencionar, isso é importante. João está dizendo que ele não conhecia. Capítulo 1, versículo 31, João declara: e eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizando com água. Só, meus irmãos, que mesmo João não conhecendo, a Bíblia diz que João viu Jesus e vinha caminhando na sua direção. E João olha para Jesus e dilata a sua boca, referindo-se a uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Mas se João está dizendo que não conhecia, por que quando João viu Jesus, ele está se referindo a Jesus dizendo: olha o Cordeiro, olha o Cordeiro, olha o Cordeiro, olha o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, a finalidade da ação batismal era justamente para que a palavra fosse proclamada, o anúncio do evangelho fosse dito, e para que esses que ainda não tinham conhecimento da luz passassem a conhecer a verdadeira luz, porque aquele que habitava em treva precisaria conhecer a luz, a claridade. Então, uma vez que alguém esteja em treva, assim como eu estive, mais alguém já esteve em treva, mais alguém. Mas a luz da palavra, veio ao teu encontro e você creu. E você creu. Agora, perceba, meus amados irmãos, que João, ao mencionar a respeito do ato batismal, o ato batismal, em João capítulo 3, Jesus está falando com um certo homem por nome de Nicodemos, que era membro do Supremo Tribunal do Judeu. Ou seja, este Nicodemos em que o texto se refere, ele era fariseu. Então Jesus está falando com ele, e pelo fato dele ser fariseu, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Torá, ele conhecia as escrituras. Então, ele está conversando com Nicodemos. Ele de noite procurou a Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está sendo realizado se Deus não estiver com ele. Então Jesus vai responder ele declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção no que Jesus está falando. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos vai questionar no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, ou nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é... Não te surpreenda pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo.
porque o vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. Replicou Nicodemos: como isto pode acontecer? Jesus explica: tu és mestre em Israel e não compreende estas verdades. Você percebe que Jesus, de uma certa forma, educadamente, Jesus devolve o mesmo argumento que ele está falando com Jesus no início, porque ele está dizendo que ele está dizendo que Jesus era mestre vindo da parte de Deus, porque tudo que Jesus realizava era impossível alguém realizar se este não fora enviado por Deus. Quem me entende, diga amém. Agora, você percebe que Jesus está devolvendo o argumento. Tu és mestre em Israel e não compreende estas verdades. Em verdade, eu te digo e te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falamos de assunto da terra, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este. Olha só, Jesus está falando com Nicodemos ainda. Verso 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram, porque todo aquele que pratica o mal odeia e não se aproxima temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em. Então, quando Jesus está explicando tudo isso, dando uma aula de sermão para um mestre de Israel, fariseu, Nicodemos, ele estava compreendendo, ou passando a compreender, no sentido espiritual, no dizer: te é necessário nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é. Jesus estava se referindo justamente do ato batismal. Agora percebe, os irmãos, o que Paulo escreve a Roma, ou carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Paulo dá ênfase justamente neste critério. E o que Paulo está falando aos Romanos capítulo 6? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Você lembra que João vai se referir da graça e referindo-se a respeito da lei? O Paulo está enfatizando, e é importante entender o que Paulo está dizendo. Verso 2 do capítulo 6. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, e morrer para o pecado está falando de uma morte da prática pecaminosa.
Como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? De que ignorância Paulo está se referindo? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. De que ignorância do que Paulo está se referindo? Do fato de alguém desconsiderar o sacrifício vicário de Jesus. Agora, quando Jesus está se referindo, quando Paulo está se referindo a isso, que algumas pessoas ignoram que nós fomos batizados em Cristo, ou seja, o que é ser batizado em Cristo? Justamente faz a alusão da crucificação, o ato do Calvário, do Gólgota, em que Jesus foi levado no madeiro para ser crucificado. Então, quando Paulo está falando que nós fomos igualmente batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Porque quando o ato batismal sugere que sejamos imerso, ele está falando realmente morte e ressurreição. Alguém não entendeu e eu vou dizer de novo. Paulo está dizendo, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Diga não. Diga não. Nós que morremos para o pecado, bate assim você, vai. Diga comigo, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Agora, aqui ele está se referindo justamente ao jugo pecaminoso, ao jugo do pecado. Verso 3: ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados ele na morte por intermédio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança, olha aqui para mim, na semelhança, tá certo? Na semelhança, ato batismal, na semelhança da sua morte, com toda a certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque quando você morre para o mundo, você está anunciando que está morrendo para o ato pecaminoso. Diga glória a Deus de novo. Você está morrendo para o pecado e agora ressuscitando com Cristo para uma nova vida, para uma vida com Jesus. Isso é muito lindo, irmão. Porque temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Cristo, com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Então, irmãos, em outras palavras, Paulo está escrevendo isso aos irmãos de Roma, que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem fornicava não fornica mais, quem adulterava, porque temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, por que Adão?
Porque ele está se referindo ao Adão no jardim do Éden, no primeiro pecado do homem. A nossa velha humanidade é essa, tá certo? Antes do batismo. A nossa velha humanidade, ou seja, o nosso velho ser humano, quem me entende, diga amém. O nosso velho ser humano, em Adão, foi crucificado com Jesus. Então o meu velho eu, o meu velho homem, foi crucificado com Jesus. A fim de que, ou seja, para qual finalidade? A fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao. Você não é mais escravo do pecado. Você não, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então você não é mais servo do pecado, você é livre na pessoa de Cristo Jesus. Levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Agora não tem esse negócio, eu fui batizado, pisou no meu calo, eu pus a mão para fora na hora do batismo. Sabe essas piadinhas? Mexeu comigo, segura. Porque quando eu fui batizado, eu deixei a mão para fora. Mas é com mão em tudo que você vai para o inferno. Esse velho ser humano, ele não pode voltar a ter vida. Não pode. Ele não pode. E esse é um dos grandes problemas que muitos cristãos enfrentam. Porque às vezes quer deixar o velho eu ressuscitar, né? O velho homem, o velho ser humano. O que Paulo está dizendo mais aí? Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Porque sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha para o irmão do lado e pergunta para ele: irmão, você já morreu para o pecado? Diga para ele: se você morreu para o pecado, diga para ele: se você morreu para o pecado, você está vivo para Deus, na pessoa de Jesus. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Receita de Paulo para os irmãos de Roma. Portanto, diga comigo esta palavra: portanto. Mais alto, diga: portanto. Não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, façando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco os entregais aos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros. Eu não preciso desenhar para você entender não, né? Eu vou dizer de novo, é tudo isso que você está pensando, tá certo? Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado. Precisa desenhar? Não. Como instrumentos de iniquidade. Antes,
consagrai-vos a Deus como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Meus amados irmãos, Jesus é lindo, Ele está no nosso meio. Levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus é glorioso. Marcos, no capítulo 1 e no versículo 9, está falando do batismo de Jesus. E caminhamos para o final. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma. Então houve uma voz vindo do céu: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado, ou me comprazo, algumas traduções vão dizer. Alguém talvez me perguntaria: pastor, se a finalidade do batismo é para remissão de pecado, para uma nova criatura, por que Jesus foi batizado? Então Jesus foi batizado para 3 finalidades. Diga comigo, 3 finalidades. Então Jesus instituiu em ser batizado para endossar a autoridade de João, identificar-se com os pecadores que sinceramente buscavam o perdão de Deus, anunciar e confirmar publicamente o teu ministério, permitir que João o apresentasse ao mundo como o Messias prometido, que está escrito em João capítulo 1, versículo 53. E que ele, Jesus, recebesse a plena, diga comigo esta palavra, plena, unção do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá? Por que Jesus tinha que ser batizado? Diga comigo, primeiro, Jesus tinha que ser batizado para instituir ou para endossar a autoridade de João. Quais suas finalidades? Identificar-se com os pecadores que sinceramente buscavam perdão de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segundo, anunciar e confirmar publicamente o seu ministério. Terceiro, permitir que João apresentasse ao mundo como o Messias prometido. E quarto, e que Jesus recebesse a plena unção do Espírito Santo de Deus. Então esta foi a finalidade do batismo de Jesus Cristo. Tá certo? Meus amados irmãos, com isso aprendemos que entre tantas formas de batismo, nós batizamos pelo batismo conhecido como imerso, porque faz a alusão da morte e ressurreição de Cristo, porque morremos para o mundo, para o pecado, e nascemos com Cristo. Paulo, para encerrarmos aqui, está falando no capítulo 8 de Romanos, dizendo: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza da carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada a satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, não permanece a Cristo, ou não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente dará a vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Entende isso? Estamos em não para com a natureza carnal, mas para andarmos submisso a ela. Meus amados irmãos, então todos os irmãos que são candidatos a descerem as águas do batismo, é preciso com diligência entender que uma vez batizado, você percebe a seriedade, a importância para a comunhão com o corpo de Cristo. O ato da ceia do Senhor, que justamente Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu também recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai, comei, porque este é o meu, que foi partido por vós. Então vocês devem fazer isso em memória de... Jesus Cristo teve a sua carne, o seu corpo, partido, porque ele por nós se entregou na cruz do Calvário, para que por intermédio do ato de Jesus na cruz do Calvário, como já aqui lemos, nós pudéssemos ser chamados como filhos de Deus, através de Jesus a salvação. Por isso a palavra, a luz nos alcançou, porque quem estava em treva recebeu a palavra,
recebeu a luz. Então veio a claridade no entendimento do ser humano, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Então todo aquele que crer, não será condenado. Marcos escreve isso no capítulo de número 16, no capítulo 16 de Marcos. Você precisa crer. Olha para o irmão do lado e diga para ele: você precisa crer no Filho unigênito de Deus. Marcos capítulo 16, está escrito o texto da palavra de Deus. Marcos 16. Marcos 16, 14 está escrito. Mais tarde Jesus apareceu aos 11. Por que 11, pastor? Não era 12? Judas já estava morto. Enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai-o a toda criatura. Aquele que crer, diga comigo, aquele que crer e for batizado será. Todavia quem não crer já está. Então, quando você está dizendo, porque o termo, tem pessoas que dizem, não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Completamente herético, errôneo e antibíblico. Porque Jesus já te aceitou no madeiro. Levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus. Quando Jesus está sendo crucificado no Getsêmani, Jesus ora e chora, ou o seu suor é como sangue. A medicina não consegue explicar isso. Quando Jesus é levado à proposta do Pai, Jesus está orando dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia não a minha vontade, mas a sua. Então quando Jesus está no madeiro, a ascensão de Cristo a respeito da salvação da humanidade, a proposta já havia sido aceita pelo Filho Jesus. Então quando você está aceitando Jesus, aí nós recordamos do que João falou no capítulo 1, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Agora a palavra em que João se refere a respeito da pessoa de Cristo, ou atribuindo um outro aspecto a respeito de Jesus, a luz, é que a palavra, ela veio e abriu meu entendimento, me dando referência. Lembra que Jesus foi enviado por Deus. Ou seja, João foi enviado por Deus para trazer o testemunho a respeito da palavra e da luz, que era a pessoa de Cristo Jesus, me fazendo entender o propósito
ou a proposta de Jesus na face da terra. Então, quando João foi enviado por Deus, era para anunciar a respeito da existência do Cristo, do Messias, do Salvador da humanidade, por intermédio da palavra. Levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Agora, quando você está aceitando Jesus, você está dizendo: eu entendi a tua palavra e creio que Jesus é o Filho do Deus vivo, que morreu por mim lá naquele madeiro. Eu sinto a presença dele aqui. Ele se entregou para mim lá no madeiro. Antes eu não conhecia. Por quê? Porque eu estava em treva. Lembra que João disse no capítulo 3 que o mundo amou mais as trevas do que porque as suas obras eram, a fim de que as tuas obras não viessem E tem um monte de gente, faz esse gesto assim comigo. Dá uma cutucada no irmão e faz assim para ele. Tem um monte de gente que não quer a luz e prefere a treva, porque as suas obras são más. E porque não quer a treva, para que as suas obras não sejam descobertas. Levanta a mão e dá glória. Aí alguém diz para mim: mas pastor, eu não quero aceitar Jesus porque eu não estou preparado. Outro vai dizer: pastor, eu não quero ser batizado porque eu não estou preparado. Sabe por que você ainda não está preparado? Porque ainda tem resíduos de pecado te segurando. Sabe, o velho homem, a velha criatura não quer perder você. O inferno não quer perder você. Satanás não quer perder você. Mas se esta palavra surtir efeito na tua vida, você sairá das trevas hoje e virá a luz do evangelho, virá a luz do cristianismo. Levanta a mão e dá glória para o nome do Senhor, porque eu sinto Jesus aqui nesta noite. Termino agora. Eu sinto Jesus aqui, irmão. Eu sinto Jesus aqui. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dizendo: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam do evangelho da glória que a imagem e semelhança pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é a palavra de Deus. Diga comigo: tesouro.
Está fraco. Diga comigo, tesouro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Tem vaso de barro aqui? Tem vaso de barro aqui no púlpito? Tem barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Para quê? Para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos, é verdade, com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Aleluia. Paulo de novo está falando do ato batismal. Quem morre e nasce, quem morre e nasce, quem morre e nasce, aleluia, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus para a vida de Jesus. Da mesma forma, seja revelado em nosso corpo, porque nós que estamos vivos somos cotidianamente entregue à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito. Cri. Diga comigo esta palavra, cri. Está fraco. Diga cri. Diga cri. Por isso declarei. Diga cri. Por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos a certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Contudo, isso é para vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Então, meu amado, alguém diz: pastor, não estou pronto, pastor, não estou preparado. Não é, irmão. É porque quando o camarada não quer sair da treva, não quer sair da imundícia, ele não quer um comprometimento com Jesus, com a luz, com a palavra. Então, que Jesus abençoe os irmãos. Nós somos batizados no batismo da imersão. Há um outro batismo conhecido como aspersão. Tá certo? Que é o primeiro batismo. Quando no tempo da ignorância, sua mãe, minha mãe, nossos pais nos levou lá na igreja católica, e nós fomos batizados. Sim ou não? Sim. Aquele batismo não é válido. Tá certo? Porque criança nenhuma tem pecado. Então, quando conhecemos a verdade, Jesus disse: eu sou o, e eu também sou a. Então, quando conhecemos a verdade nos liberta. Então, se Jesus te libertou, em Cristo, nova criatura você é. Então, aos irmãos que serão batizados no sábado, para a glória de Deus e no nome de Jesus, lembrem-se que você é uma nova criatura. Agora,
Há algo que eu quero dizer aos irmãos, e eu termino agora. Quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desce e João declara numa forma corpórea, isso não era uma visão, tá? Isso era real. E João escuta o Pai falando a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrada. Sabe que o texto está referindo? É que o Pai, o Filho e o estão, diga presente. Diga o Pai, o Filho, o Espírito estão presentes. Então por isso nós batizamos no nome do Espírito Santo. Levanta a mão e dá glória a Deus. Então, outro termo errado que as pessoas dizem eu vou me batizar. Não existe. Você será batizado. Porque para ser batizado precisa de um candidato e um batizador. E isso acontece no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. A Trindade. Então que Deus abençoe você. Esta foi uma simples palavra, orientação a respeito do batismo. Que Jesus possa te conservar crente. O pastor, ele vai lá coletivamente fazer a confissão. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê que ele morreu lá na cruz para salvar só você? Creio. Está arrependido dos seus pecados, todos eles? Tô. E aí você morre para o mundo pecaminoso e ressuscita para Cristo Jesus. Adorem a Jesus com as suas palmas, irmãos. Oh glória. Deus abençoe os irmãos. Amém. Obrigado, Jesus.